Às vezes, você sentiu que você está numa direção, tudo tranquilo, indo, e aí de repente parece que tudo muda. Vocês já se sentiram assim? Pois é. Hoje foi muito estranho, porque quando eu acordei, estava uma névoa, um frio, tudo nublado. De repente, apareceu um sol enorme, ficou quentinho. O vento, o ar estava gelado, mas tinha um sol que aquecia. E aí eu lembro, falei, nossa, hoje não tem nenhum vento. Só que se o sol sumisse, você já sentia frio, porque estamos no inverno. E aí, eu pensei isso há meia hora atrás. E de repente, o sol se foi e começou a ventania. Começou o frio. E eu gosto muito de falar isso. Despire-se na natureza. Então, agora as árvores já estão se balançando. Eu não sei se vai chover. Enfim, tudo mudou de repente. E assim também é, às vezes, a nossa vida. Parece que está tudo tão calmo, tão tranquilo, e de repente parece que do nada muda tudo. Tudo aquilo que parecia calmo e tranquilo começa a ficar agitado, começa a ter situações que você não estava prevendo. Já aconteceu isso com você? E aí eu gostaria de fazer uma pequena analogia. Às vezes, você precisa ir em um determinado local, mas você não sabe o caminho. Você entra no Google Maps, no Waze e coloca lá o direcionamento para onde você quer chegar. Você pega o seu carro e começa a dirigir. Só que aí, você, ao invés de entrar em uma determinada rua, você entra em outra. Porque às vezes você se perde. Às vezes, o sistema sai fora do ar. E aí você se perde nesse meio do caminho. E ele precisa fazer o quê? Um outro roteiro. E aí você começa a ir em outros lugares que não estavam previstos no trajeto. Você passa por outros locais, mas não necessariamente você vai deixar de chegar naquele lugar. Mas provavelmente, no roteiro normal, você não passaria em uma determinada rua, um determinado local. Só que às vezes é necessário você mudar essa rota. Às vezes você precisa sim mudar de rota. E aí a pergunta que eu faço é: você está preparado para essa mudança de rota? E aí quando eu falo dessa mudança de rota, ainda no exemplo do destino que você quer chegar, você vai colocar, encher o tanque somente na quantidade exata para chegar ao destino? Ou você vai estar mais precavido, colocar um pouquinho a mais para caso você necessite, você consiga chegar no local? Entenda, pessoal, na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos estar preparados para essas pequenas mudanças de rota na nossa vida. Porque essas rotas, essas mudanças, muitas das vezes não estão sob o nosso controle. Então, você precisa
tomar uma decisão rápida, ágil, para que você continue seguindo o seu objetivo. Então, estejam preparados. Continue caminhando, continue indo na direção e no objetivo que você desenhou. Mas tenha em mente uma coisa: você tem que estar preparado para que qualquer desafio que tiver no meio do caminho, você continue caminhando. Você tenha energia, munição para continuar caminhando. Porque isso faz parte da nossa vida. Isso é natural. Por isso que eu falo de inspirar na natureza. Porque é natural ter essas mudanças da noite para o dia. E tudo bem. Só que você precisa saber que isso pode acontecer e que isso é normal. Cabe a você a decisão de continuar caminhando, para que isso não te paralise. Então, tenha sempre essa mente de crescimento, que é o seguinte: qualquer obstáculo, qualquer novo desafio que surgir no meio do caminho, isso é comum, é natural. Basta você usar isso daí como um aprendizado e talvez até para uma coisa melhor. De repente, quem sabe, não é para uma coisa melhor ainda. E desenvolva cada vez mais a sua consciência e a sua mente. Então, desenvolva o músculo da felicidade e tenha um excelente dia. Curta, comenta e compartilha. Um beijo grande.